Boa noite a todos, muito bem-vindos a mais uma reunião clínica de terapia intensiva pediátrica, pacientes críticos, emergência pediátrica e assuntos afins. Nessa reunião mensal, nós temos sempre o mesmo esquema, para quem ainda não conhece, que a gente começa pontualmente às 8 da noite e terminamos pontualmente às 9 da noite. Todo mês é um palestrante diferente, sempre uma pessoa bastante eminente da terapia intensiva pediátrica, que nos brinda com um assunto diferente. Os primeiros 30 minutos, mais ou menos, alguns até 40 minutos, são para explanação. Depois, o restante do tempo, nós conversamos, batemos um papo, fazemos perguntas e tiramos dúvidas com o palestrante nessa grande oportunidade. Lembro ainda que essas reuniões ficam gravadas no canal de reuniões clínicas do YouTube, para que quem perdeu, estava de plantão e assim por diante, possa ouvir essas reuniões. E a distribuição é livre, então, depois dessa gravação, se você quiser compartilhar com outros lugares, também fica à vontade, que não tem problema nenhum, tá bom? Bom, dando início à reunião clínica de hoje, nosso palestrante é o Dr. Felipe Caino, que é coordenador da UTI pediátrica do Hospital Alvorada Moema. Ele é o coordenador nacional também do PAUS, pela Sociedade Brasileira de Pediatria. E o tema que ele vai abordar hoje é novas principais recomendações atualizadas em 2020 do PAUS. Fica à vontade aí, Felipe, o microfone é seu. Obrigado, tá? A gente que organiza junto essa apresentação mensal, né? É sempre um prazer também falar aqui um pouco de um tema que é, assim, é bem essencial na vida do pediatra, nem do intensivista, como a gente fala. É uma coisa que todo médico deveria ter uma noção, porque em algum momento ele pode atender uma criança. E a gente tende a menosprezar essas conduções, essas situações, tá? E aqui eu vou trazer o principal, não vou falar sobre o PAUS em si, não vou falar sobre o algoritmo que deve ser seguido em si, mas sim pontuar o que a gente está fazendo de diferente do que era anteriormente. E antes disso, eu vou explanar sobre o que seria o contexto e como surgiu essa história da suporte avançado em pediatria. Quando a gente fala em suporte avançado em pediatria, a gente tem que ver assim, tem importância, deve ser importante, deve ser ressaltada essa situação? Sim. Por que a gente deve fazer isso? Porque a gente tem que ter uma sistematização no atendimento. Quando a gente fala em dar um suporte numa criança, dar um aspecto de resposta imediata num quadro iminente de morte, suporte para a vida, a gente tem que ter uma padronização. Não necessariamente as pessoas não sabem como fazer uma ressuscitação, como fazer um resgate de ventilação ou fazer medicações. Mas a sua padronização e o modo como deve ser feito ajuda na sobrevida dessas pessoas, tá? A gente fala que antigamente era terra de ninguém. A gente não sabia como fazia. Nos 1800, se acreditava que o problema era respiração e não compressão ou circulação. E a graduação da evolução da medicina, a gente sabe que essa sistematização e essa padronização de como agir e de que modo agir e quando agir tem melhores desfechos e resultados, tanto do ponto de vista de ressuscitação do seu paciente, como prognóstico futuro. Tá? Até 1950, a gente fala que não existia nem a American Heart Association, que é quem serve de embasamento atualmente para os grandes estudos do ponto de vista cardiovascular, tanto adulto como pediátrico. E de 1975 para cá, cada vez mais vai se padronizando o melhor método de atuar e intervir quando o paciente está numa parada iminente, numa situação de risco, ou mesmo quando já está em parada cardiorrespiratória. E a gente vê ao longo dos anos, através dessa padronização e sistematização, que a gente cada vez tem melhores desfechos quando feitos adequadamente. O que a gente vê ao longo do tempo é que existem estudos patrocinados que tendem a sistematizar e ver qual seria o melhor resultado com o tempo, de acordo com o melhor remédio, o tempo do remédio, o nível de compressões,
o nível de ventilações, e esses desfechos cada vez vão se mostrando diferentes. Por isso a gente tende a atualizar nos últimos 15 anos, que a cada 5 anos a gente tem que revisar os estudos que foram feitos nesse período para poder avaliar, estamos fazendo correto? O que a gente está fazendo ainda é o melhor? Então, o que a gente cada vez mais vai vendo é que a medicina nunca é uma verdade absoluta. A gente tem que fazer situações que a gente vá melhorar o desfecho para o nosso paciente. Nunca é 100% perfeito, mas a gente sempre pode tentar otimizar o lado destes resultados em relação à reanimação ou evitar que o paciente evolua para uma parada cardiorrespiratória. Então, por conta disso, a maioria das perguntas desse slide eu acabei respondendo só na sistematização da explicação. Por que tem que estar atualizado? Porque a gente tem que saber falar e agir do melhor modo e com atualização do que é feito. Quando a gente fala de suporte avançado de vida em pediatria, de 1975 para cá, a gente está falando de um tempo curto relativo, mas que cada vez mais a gente obtém estudos mostrando que a gente pode fazer melhor. E esse fazer melhor, sempre existe uma atualização das pessoas. Existe estudo mostrando que se a gente não pratica uma reanimação numa parada cardiorrespiratória em pediatria, em 6 meses a gente esquece. Então, o ideal seria a gente sempre se atualizar nesse período. Porém, se a gente vê com frequência essas situações, a gente tende a gente ter melhores desfechos, porque a gente está habituado com a situação, tá? E o que a gente tende a ver é que, uma vez feito esse curso, as pessoas tendem a achar que estão sempre preparadas. Porém, o que a gente acaba tendo no futuro são alterações dos padrões de ressuscitação, alteração do tempo de medicação, alteração de como fazer a ventilação, e essas situações foram embasadas em estudos dos últimos tempos. De novo, a medicina nunca é uma verdade absoluta. Ela vive mudando de acordo com o contexto que vai sendo observado, tá? Então, que nem eu respondi a última questão, as últimas atualizações existem mais ou menos a cada 5 anos, para poder verificar se o que a gente está fazendo pode ser feito melhor ou a gente ainda precisa de algum grau de adaptação de melhora. Quando a gente fala do começo da situação, a gente fala que a American Heart Association começou em 1950, numa conversa de bar, tá? Os primeiros artigos começaram em 1975, sobre como seria um suporte. Mas o primeiro artigo mesmo que fala de uma padronização, um suporte avançado, numa parada como cardiorrespiratória, na pediatria, era um adendo da ressuscitação adulta. Em 1980, eles lançaram um guideline para padronizar a parada cardiorrespiratória adulto, pediátrico e neo. O negócio era tão rústico que eles nem sabiam a dose correta para a pediatria. Eles mensuravam PM ou G e faziam a dose meio padrão, como o adulto faz. Conforme o tempo foi passando, eles começaram a ver que a pediatria não era um pequeno adulto. Precisava de doses específicas para não exagerar na dose ou não fazer uma subdose. Ao longo do tempo, a gente pôde ver que teve mais estudos relacionados ao uso de drogas ativas em pediatria, e no final dos anos 80 e início dos anos 90, se avaliou que a pediatria é bem diferente do adulto. A fisiopatologia é diferente na maioria das vezes do adulto. Não necessariamente ele vai ser totalmente toda hora diferente, mas a grande maioria das vezes, nos artigos dos anos 90, observou que a pediatria é um mundo à parte em relação ao adulto. Precisava de ver doses específicas para o organismo dessas crianças responderem. Então, ela ganhou a particularidade de ter um treinamento específico para isso. Foi quando realmente surgiu o PAUS, que é o Suporte Avançado de Vida em Pediatria. Com base em dados recentemente disponíveis, as ressuscitações pediátricas foram evoluindo, foram melhorando. E o que a gente tinha de diferente, por exemplo, até 2015, se acreditava que tinha que fazer uma ventilação a cada 5 a 6 segundos. Porém, nesse gap de 5 anos, os estudos mostraram que, como as paradas cardiorrespiratórias em pediatria eram mais associadas ao quadro ventilatório do que cardiovascular, diminuindo esse tempo de ventilação, você teria um melhor desfecho da sua ressuscitação pediátrica. Então, se reduziu pela metade o tempo de ventilação nesses pacientes,
fazendo uma ventilação a cada 2 a 3 segundos. Eu acho que essa, em termos de ressuscitação cardiopulmonar nos últimos 5 anos, foi uma grande alteração para quebrar uma parte do paradigma que você teria que contar 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, que fazia a ventilação na bolsa válvula máscara. Agora a gente sabe que a gente consegue taxas melhores de sobrevivência, porque a gente, como sempre soube nos últimos 30 anos, a parada cardiovascular é muito mais relacionada a um quadro respiratório do que necessariamente a um comprometimento cardíaco em si. O comprometimento cardíaco normalmente é elevado devido a um quadro respiratório prévio. Outras situações que a gente observa que teve nessas atualizações recentes, que tem 1 ano e meio que já foi sugerido, foram padronizados agora em outubro de 2020, tá? Que a gente sempre tinha aquele conceito do tubo endotraqueal, uma vez que o paciente necessitasse ser entubado, que talvez o cuff no tubo endotraqueal, orotraqueal, pudesse fazer uma lesão recorrente posterior nos pacientes, tá? Mas, nos estudos em si, tubo endotraqueal com cuff mostrou uma melhor sustentação da oxigenação quando bem adequado com nível pressórico adequado. E não mostrou tanta recorrência em comparação com o sem cuff, quando eles precisavam ser ventilados e os desfechos pós essa reanimação e esse sucesso da reanimação e extubação do paciente. Porque o grande medo do pediatra, até mesmo da neonatologia, especificamente, que a gente não vai tratar nesse quadro, seria fazer alguma complicação secundária ao uso do cuff no paciente precocemente, o que mostrou que os desfechos acabam sendo iguais. Então, para ter uma melhor efetividade quando entubado o nosso paciente, o ideal seria usar um tubo com cuff em primeiro momento nestes pacientes, tá? Antigamente, se tinha a regra que, quando você ia fazer uma intubação, quando precisasse de uma intubação num modo mais seguro, você iria fazer uma pressão cricóide para poder melhor visualizar a via aérea da criança. É uma situação que você sabe que na criança ela tem uma via aérea mais anteriorizada. E que fazendo essa pressão cricoide, se tinha um mito que você visualizaria com mais facilidade a intubação com melhor adequação da situação. Porém, sabe-se que nos últimos estudos, que com a compressão cricoide, você acaba diminuindo a região na qual você vai ter o tubo acesso, quando precisa intubar. Então, se viu que o uso da pressão na região cricoide acaba atrapalhando sua intubação quando você vai tentar passar pela região subglótica, tendo que se tirou da rotina tal procedimento, tal vou dizer, não sei que foi elucidar essa situação, com a melhor estratégia para a intubação do seu paciente, pois ela acaba, em vez de poder te ajudar, às vezes te prejudicando nessa situação. O que também muito se viu nesses últimos 5, 7 anos era o uso da adrenalina. Se teve um tópico no penúltimo congresso mundial, que foi em Singapura, em relação assim, o uso ou não de adrenalina na reanimação cardiopulmonar. E foi uma coisa que levantou uma polêmica. Porque assim, como é que chega aquele ponto? Como assim não usar adrenalina? Tá? E o que se viu nos estudos foi, num momento inicial, quando o ritmo não é chocável, que no caso da pediatria, que é a grande maioria, você deveria se usar adrenalina logo de cara para dar como um burst inicial, uma energização inicial para te ajudar a efetividade das suas compressões. Porém, a grande maioria dos estudos observou que você deveria, o quanto mais espaçar esse uso de adrenalina, melhor seria o desfecho neurológico do seu paciente. E também te ajudaria a chegar mais precocemente na causa base que levou esse paciente a ter essa parada cardiorrespiratória. Lembrando que, usualmente, as paradas cardiorrespiratórias não chocáveis, uma sistolia, uma atividade elétrica sem pulso, elas são ocasionadas por desfechos prévios à complicação cardíaca. Então, a ideia é, você faz sua adrenalina inicial, enquanto faz sua sequência de reanimação padronizada, você chega mais precocemente na observação das possíveis causas, os 6H5Ts. E que vocês passando o uso dessa adrenalina, lembrando e chegando à sua causa inicial e tratando essa causa, você
ganhariam melhor desfecho no comprometimento neurológico desse paciente quando efetivo sua reanimação cardiopulmonar, tá? Outra coisa que se observou muito bem e que a gente também nunca levou tanto em consideração, mas que é uma coisa real, os pacientes que têm PAM, esses reanimações, vocês podem observar em tempo real se o desfecho é efetivo ou não. Tanto nas compressões, que você veria a amplitude da sua PAM, já que tem dentro da nossa artéria, assim como se o retorno é efetivo. Em vez de você demorar tanto tempo checando o pulso, vendo, esperando os 10 segundos, se o paciente já está num quadro invasivo, já está numa unidade de terapia intensiva avançada, se ele já está um paciente um pouquinho mais na frente do padrão, que a gente vai ver o nosso paciente numa parada cardiorrespiratória, a PAM acaba nos ajudando a elucidar tanto quanto ao retorno da reanimação efetiva, como se as compressões cardíacas são adequadas ou não para esses pacientes. E deveria ver o quanto de compressão para ver se está sendo efetivo ou não. Ou seja, ela nos ajudaria a ver se as compressões são adequadas ou não. Naquele momento que está todo mundo cansado, ninguém sabe se fazer muita força está sendo adequado ou não, se as compressões estão no ritmo certo, se a efetividade dela é boa ou não. Nestes casos, a gente observou que a PAI, quando implementada, tem seu papel bem importante na situação. E outro ponto bem importante, que antes não se levava muito em consideração, é as questões pós-PCR, as questões pós-parada. Sempre se pensou em ver como deixar o paciente vivo. Porém, ninguém nunca tinha, não é ninguém, mas poucas pessoas se preocupavam no desfecho pós. O que vai acontecer depois que eu reanimar o meu paciente, depois que eu for efetivo e trazer ele à realidade como está, uma vez bem sucedida a minha reanimação. Então, o que se viu foi pacientes que têm um sobrevivente de uma parada cardiorrespiratória tem que ter um cuidado neurológico contínuo, pelo menos um ano depois dessa PCR. E deve ter uma avaliação mais de perto devido ao que pode ter sido comprometido nessa situação, tá? Outro ponto que também viu é que o quadro de convulsões ou status epilético, se presentes no retorno, deve ser adequadamente e fortemente tratado para evitar um novo dano neurológico, já que a gente sabe que uma parada cardiorrespiratória, algum grau de lesão neurológica pode ter ocorrido. Se é uma parada cardiorrespiratória mais persistente e não é efetivo nossas compressões, o fluxo cerebral, fluxo sanguíneo inadequado para a região cerebral pode causar algum dano. E essas preocupações, uma vez efetivos e adequados nossa reanimação, o paciente volta o coração se bater adequadamente, o padrão respiratório voltar, a gente pensa na comorbidade neurológica que pode acontecer com nossos pacientes. Outra situação que acabou entrando bem forte no PAUS, na atualização atual, é em relação ao choque séptico. Que antigamente a gente tinha sempre um paradigma, antes dos anos 90, que as pessoas davam pouco volume no choque séptico. E o desfecho da mortalidade na pediatria era muito grande. Nos anos 90, se a pessoa em volume associado a inotropismo. Porém, chegou um tempo que a gente observou que o excesso de volume também era maléfico, tá? E nos anos 2014 para em diante, ou seja, nos últimos 8 anos, saiu um estudo do Kenya, o FIST Trial, que relacionou o uso de bolos de volume em crianças da África, do Quênia, para ser mais preciso, piorava a nossa mortalidade por conta do contexto de desnutrição que eles apresentavam. Então, o que se muito fala atualmente, inclusive entrou no algoritmo do PAUS, no choque, se você não tem uma estrutura de UTI por trás, repetindo, uma estrutura de terapia intensiva avançada por trás, você está numa UPA, você está num PS que você tem uma UTI lotada, você não tem um suporte mais avançado, você tem que ter parcimônia nessa administração de volume quando você pensar que seu paciente está em choque séptico, porque você pode fazer um dano maior do que o benefício que você pensa que pode estar fazendo, tá? Lógico que você nunca vai deixar de dar volume, mas você vai ter um pouco mais de parcimônia do que se tinha anteriormente no choque séptico. No choque hipovolêmico, não. No choque hipovolêmico, a gente sabe que a gente precisa de volume para repor o que a gente está perdendo.
Porém, no choque séptico, essa sobrecarga de fluidos pode piorar a mortalidade e pode piorar o desfecho do seu paciente, inclusive dentro do próprio choque séptico, que é a realidade do Brasil, não necessariamente, porque a gente tem vários Brasis, mas em regiões de pouco suporte ou de nenhum suporte, isso aí pode fazer um desfecho mais precoce, desfavorável para o paciente. Em bebês e crianças, no choque séptico, se falava muito em volume, volume, volume. E a gente tem muito do que nunca teve um preparo da pediatria básica, de uma pediatria inicial, do suporte inicial, do uso de drogas vasoativas. Que é uma coisa que a gente, na última atualização em 2020, ele quer lembrar o quanto mais precoce, melhor o desfecho para esses pacientes. Lembrando, antigamente era volume, 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 vamos pensar em inotrópico depois de volume. Porém, não é todo mundo, não é todo pediatra que tem o adequado manejo ou aptidão ou vive com a adequação para o uso de drogas vasoativas. Muitas vezes o cálculo dessas doses, que é contínua, acaba sendo um fator de dificuldade para algumas pessoas, principalmente quem trabalha muito em UPA, em AMA. Isso acaba vendo que o desfecho dos pacientes acaba piorando, porque na ânsia de querer fazer algumas coisas, num choque séptico, a pessoa sabia que teria que fazer volume. Faria 20 por quilo. Tem alguém com o iPhone, com o telefone aberto, com o som aberto. Tá? Voltando à ideia inicial. Quando você estava na UPA, que você não tinha tanta adequação para o uso da droga vasoativa, a pessoa fazia 20 por quilo, porque ele sabia que volume ia ajudar. Fazia 40 por quilo, 60 por quilo. Porém, quando chegava no 60, ele entrava num dilema, porque ele não tinha ainda conseguido a transferência do seu paciente, mas ainda estava chegando numa sobrecarga de volume do que seria o ideal. E o que novos conceitos do Paulo falam assim, chegou perto de 40, 60 por quilo, tem sinal de início de congestão, comece a usar droga vasoativa. Você vê se é um choque com baixa perfusão, mais lentificado, e quadro mais inotrópico. Use a epinefrina na dose inotrópica. Ou, se você tem uma perfusão em flush, você mimetiza um quadro adulto, que eu sempre se pensava, você usa um vasopressor, que seria a norepinefrina. Mas a ideia não é deixar para bem depois, ou quando chegar numa unidade avançada. É lembrar precocemente do uso dessas medicações. Coisa que antes que não era sistematizada, mas não era enfatizada o uso mais precoce dessas medicações, tá? E o que a gente vê é, se a criança não responde a 40 ml por quilo inicialmente, não tem algum grau de melhora na curva pressórica, esses drogas vasoativas são necessárias. E se você começa a usar essas drogas vasoativas concomitante ao uso de volume e ainda assim não melhora, considerar usar corticoide. Lógico que corticoide na dose de estresse é uma coisa dúbia, é uma coisa que ainda não tem um parâmetro adequado para falar se é efetivo ou não. Existem poucos estudos que embasam tanto. O maior estudo é o estudo que foi feito no ICR, mas tem um bom tempo já. Então, a ideia que está tendo ultimamente é fazer um estudo duplo cego randomizado, que está em andamento não no Brasil, mas nos Estados Unidos e Canadá, para poder ver se isso é efetivo ou não. No Brasil ainda está pensando em começar, mas pelas novas recomendações do PAUS, na falta de suporte e resposta, num quadro inicial de volume agressivo, com parcimônia, que você começou sua droga vasoativa, pensar em usar corticoide também com dose de estresse. Tá? Outra situação é quando a gente vê uns casos de trauma, que a gente observa o choque hemorrágico, que a pessoa sabe que eu tenho que dar volume, e a pessoa começa a dar cristalóide. Quando de cristalóide é soro fisiológico, gente, ou ringer lactato. E sabe que precisa do desfecho é a resolução do quadro hemorrágico. Mas até ter isso, a gente tem que postergar o máximo possível, ou seja, prorrogar o que a gente puder a situação para poder deixar o paciente mais estável possível para a correção mecânica da situação. E nas novas diretrizes do PAUS, ele fala, se você tem hemoderivados e sabe que o choque é hemorrágico, comece com hemoderivados. Você não precisa fazer cristalóide, só cristalóide, e depois pensar no seu concentrado de hemácias. Peça logo o concentrado de hemácias, peça a proporção de plasma. Lembre que pode ser usado quanto mais precoce essa situação, porque a gente sabe a causa base, a gente sabe que é uma perda mecânica.
Então, você está perdendo sangue. Você diluindo mais sangue, você pode piorar o desfecho e, quando vai ser abordado, piorar a chance do retorno de melhor qualidade desse paciente, tá? E nessas últimas todas as situações que eu abordei do quadro neurológico, em slides anterior, outro ponto que foi muito importante e muito enfatizado dentro da sobrevivência pediátrica é o sexto elo, que é o último elo que antes não era tão preponderante, que seria a fase de recuperação, a recuperação pediátrica. Na nova cadeia de sequência de reanimação do suporte avançado de pediatria, a gente acabou tendo que também agora se preocupar. Deu certo minha reanimação. Consegui deixar meu paciente vivo. O coração está batendo. Ele começou a respirar. Garanti sua via aérea avançada. E aí? Sempre se parava nesse ponto. E o que se passou agora é pensar no desfecho pós. Como eu vou proteger meu quadro neurológico do meu paciente? Como eu vou atuar a partir desse ponto? O que é que eu tenho de medicação para manter e cuidados que eu tenho que fazer para poder fazer menores desfechos que tenham comorbidades maiores para o nosso paciente? Tal situação é sempre importante, porque a gente precisa sempre lembrar que a gente não precisa, tem que entregar para uma criança viável, adequada e saudável para o mundo de volta. Então, no desfecho do tratamento da reanimação, eu só botei esse algoritmo nessa apresentação, que é basicamente quando o paciente tem o desfecho da parada cardiorrespiratória. Os outros algoritmos não mudou tanto a sistematização de como ser feito. Mas neste especificamente, quando a gente encontra o paciente em parada cardiorrespiratória, na sistolia ou atividade elétrica sem pulso, o que mudou de contexto é faça o quanto antes sua adrenalina e reanime seu paciente para poder pensar no que aconteceu com o seu paciente, para chegar no 6H5Ts, para chegar no desfecho que pode fazer a diferença no seu paciente. Não é fazer só adrenalina a cada 3 a 5 minutos, mas sim lembrar precocemente o que está causando aquela parada. Porque na pediatria, a causa da parada, usualmente, a grande maioria dos casos, não é um quadro cardiogênico, é um quadro prévio que levou ao quadro da parada cardiorrespiratória. Por isso que a sistolia ou atividade elétrica sem pulso. Corrigir um potássio, corrigir uma acidose, corrigir uma hipoxemia, até mesmo os quadros traumáticos, um quadro de trombose, uma intoxicação que não foi percebida. Então, chegar nesse ponto é ideal. Por isso que faz o burst inicial de adrenalina para poder fazer sua reanimação e tratar o desfecho inicial. Já no quadro, quando é cardiológico, é o contrário. A gente observa nesse algoritmo que a gente vai pensar em adrenalina depois do segundo choque. Não é fazer logo adrenalina de cara. Você sabe que já tem um grau de disritmia. Não é para você piorar essa arritmia desse paciente. Você vai primeiro fazer a cardioversão desincronizada para tentar voltar esse paciente o ritmo do coração que deve ter. Lógico que não é a grande maioria da pediatria, mas no caso, quando é chocável, não atrapalhar com a situação que não precisa chocar. Você vai primeiro tratar a condução elétrica, fazer o choque, fazer sua reanimação de 2 minutos. Não deu certo? Não é para pensar logo em adrenalina. Faça seu segundo choque, cardioversão não sincronizada, e aí sim, depois da cardioversão, se não deu resultado, fazer sua adrenalina. Ou seja, são contextos diferentes e situações diferentes do que a gente deve conduzir. Tá? Lembrando novamente, quando a gente pensa no quadro pediátrico, a gente pensa em assistolia e atividade elétrica sem pulso, que existe uma causa que levou a tal situação, que existe uma coisa que a gente tem que chegar nesse desfecho para corrigir, porque se não corrige, nossa reanimação talvez não seja bem sucedida. Então a gente dá a adrenalina inicial para dar um tapa maior para a gente chegar nessa resolução do quadro, mas cada vez que a gente espaça um pouquinho mais o uso da adrenalina, a gente tem um melhor desfecho neurológico para esse paciente. Se a gente usa um pouco mais cedo, que nem eu acho que muita gente de terapia intensiva, quando vai fazer uma reanimação, sempre tem a enfermeira do lado, doutor, 3 minutos. Doutor, 3 minutos. Isso é enfermagem que foi padronizada, lembrar que a adrenalina pode ser feita com 3 minutos. Mas se a gente pode espaçar e numa padronização ser mais efetivo com esse retardo da adrenalina, a gente tende a querer isso. Tem um estudo de 2018 que muito levou no pause nessa situação, é que ele observou o melhor desfecho neurológico quando espaçava em 10 minutos o uso da adrenalina, porque você corrigia a causa base até ter um desfecho no seu paciente. E o desfecho neurológico, quando era efetiva essa ressuscitação, era melhor do que quando mais precoce o uso da adrenalina.
As causas bases que a gente pode ver são 6Hs, lembrando que hipoglicemia na pediatria é uma causa, no adulto não. E os traumas apareceram como uma causa na pediatria, que a gente pensava em trombose pulmonar, trombose coronariana, toxinas, tamponamento, pneumotórax, mas o T-trauma acabou entrando. Não só o trauma do tamponamento, o trauma do pneumotórax, mas os demais traumas a serem pensados. Um trauma abdominal, uma hemorragia interna que está fazendo a hipovolemia. Então, uma coisa a mais a ser pensada nesse novo conceito também. A reanimação de alta qualidade é fundamental para o tratamento do PCR, pois melhora a sobrevivência da vítima. Pensando neste contexto, foi colocado nesse novo modelo de PAUS o fiscal de compressão. É uma coisa um pouquinho fora da realidade quando a gente pensa. Mas, se você vê que tem um cara que está designado para fazer uma cardioversão não sincronizada, se precisar, essa pessoa vai ter agora o papel de ver se sua compressão é efetiva ou não. Lembrando quando eu falei, quando tem uma PAI, você vê a amplitude dessa PAI para ver se a compressão é efetiva. Mas a gente, nesse novo contexto de PAUS, quer tirar todas as funções de pensamento, ou seja, de idealizar como conduzir, do líder da reanimação. Porque antes, o líder tinha que pensar as causas, como fazer a padronização, como fazer o sequenciamento, a sistematização e ainda ver se a ventilação e a compressão eram efetivas. Nesse último momento, eles viram que designar e delegar para outra pessoa ver se o colega estava cansando a reanimação ou se ele estava fazendo inadequado, era um ganho, um plus a mais para poder tirar da função do líder, que vai ter que pensar o que está acontecendo, e delegar a outra pessoa, que é um quadro mais observacional. Se a pessoa está lá para poder ajudar tanto na compressão como na cardioversão, essa nova função para ele ajudaria também todo o contexto da história. Então, a gente tira do líder essa função de observar a qualidade da reanimação e delega para uma outra pessoa, que acaba ajudando no contexto como equipe, atuação como equipe, entendeu? Outra parte que também é bem enfatizada é a ventilação, como ocorre na maioria das paradas cardiorrespiratórias. Ela não fala tanto quanto ser evitada, mas no contexto COVID, teve muito paradigma em relação a fazer ou não fazer a reanimação nesses pacientes na ausência de uma bolsa válvula máscara. Muito se contestou que a causa base é a hipóxia, é o quadro respiratório, mas a gente também tem que sempre pensar no contexto de paramédico ou médico, a pessoa que dá suporte, a gente tem que pensar na gente mesmo. Se a gente se sente confiante, a gente faz essa ressuscitação no menor tempo de ventilação. Lembrando do primeiro slide que eu falei das diferenciações. A gente acaba diminuindo o tempo de ventilação da bolsa válvula máscara, tentando ajudar nessa hipoxemia que a gente observa nas crianças, tá? Essa verificação da segurança também, a gente vê como ideal para poder também a gente poder dar um suporte. Se ventila, se tem pulso, se o local é seguro, tudo isso tem um contexto principal que a gente enfatiza como segurança de quem dá o suporte, segurança de quem vai aplicar aquela reanimação cardiopulmonar para poder não só ser efetivo para o paciente, também não criar uma segunda vítima na história, tá? Outras situações que, assim, como ocorre com o contexto o mundo atual, o serviço de emergência, as compressões na criança pequena é diferente do adulto, tá? Nos socorristas. E com a internet, com a tecnologia atual, aquele contexto de corra atrás de alguém para ajudar, o telefone com a viva voz acabou ajudando a gente a chamar mais cedo uma ajuda quando você está extra-hospitalar, fora do hospital, tá? Para poder ser mais efetivo e não deixar de prestar assistência ao seu paciente. De novo, e reforçando, mudou no tratamento da PCR a questão da ventilação na pediatria. Uma monitorização, quando você tem uma capnografia, também tende a ser efetivo para ver se você está exalando adequadamente, monitorizando o nível dessa compressão, tá? E o fluxo de oxigênio sempre se mostrou lembrar para poder ser melhor observado e avaliado na questão quando você vê efetivo ou não sua ventilação durante a reanimação cardiopulmonar. Intubação endotraqueal. Na via aérea avançada, muito se falava que quando você não tem uma respiração espontânea,
todo mundo fica na ânsia de querer intubar o paciente. Mas a gente sabe que o contexto circulatório é bem importante, tá? A gente usualmente viu que se você não intubar seu paciente, fazer uma ventilação efetiva com a bolsa, válvula, máscara, você vai ter um desfecho até às vezes melhor para poder fazer a reanimação do seu paciente sem intubar ele. Porém, uma vez efetiva a reanimação, uma vez o retorno espontâneo da circulação cardiovascular, a gente tem que garantir uma via aérea. E essa via aérea a gente vê tem que ser feito o mais célere possível após o retorno, e não durante a reanimação, tá? A gente vê que durante a intubação a gente vê algumas vantagens, como isolar a laringe e a traqueia da faringe, prevenindo uma distensão gástrica e um novo risco de quadro de complicação como aspiração. Facilitar a aspiração de secreções e tentar diminuir o contexto do quadro respiratório deste paciente. Servir também, num segundo momento, se tiver um novo sequenciamento de complicações, sem um acesso venoso ou uma intraóssea, como um acesso para esse paciente. De novo, quando a gente pensa em reanimação cardiopulmonar em pediatria, a gente vê uma complicação inicialmente ventilatória, para depois pensar uma complicação cardiovascular. A gente tem que pensar em um sequenciamento de via aérea avançada, e que vai ser muito falado no Congresso Brasileiro de Pediatria, no pré-congresso de reanimação pediátrica, que quando você tem um paciente que tem algum grau de recuperação, que retornou a um quadro clínico adequado, que você precisa de uma via aérea avançada, ele é reativo a fazer uma sequência rápida de medicação. Tá? Muita gente ainda no pause, ele começa a enfatizar que se você precisa fazer uma intubação num paciente que está reagindo, fazer uma sequência rápida seria o ideal para esses pacientes. Lembrando que tem que fazer o sedativo, que aqui eu estou dando os exemplos como midazolam, ketamina, propofol, tá? E uma analgesia e um bloqueio neuromuscular no quadro do contexto que você se mostrar. Necessariamente precisa fazer todos? Depende muito de que situação você está enfrentando e sua habilidade para a tua situação, tá? A sedação, energia e bloqueio neuromuscular vai te facilitar a fazer uma intubação com mais segurança. Porque se você faz uma pseudoanalgesia com doses baixas, com medo de complicação, talvez a reação numa laringoscopia, talvez o paciente muito secretivo, talvez o paciente ainda voltando de uma reanimação e tendo algum grau de agitação, possa te prejudicar na sua intubação. E você causando mais um dano do que você causaria um benefício para esse paciente. Dos analgésicos, aqui eu cito o opioide e a ketamina, que seriam boas situações, opioides, a morfina e o fentanil. E os bloqueadores neuromusculares, temos como preferência o rocurônio e o vecurônio. A gente muito fala do cisatracúrio, tá? Mas tem muita gente que tem medo da succinilcolina, desculpem, que é muito comum nas UPAs. Porém, ele tem um risco de hipertermia maligna. Então, tende a querer cada vez mais tentar se evitar. Alguns outros lugares mais rústicos, a galera tende a usar o pancurônio, que é uma coisa de velhíssima guarda. Nos locais com maior estruturação, a gente acaba não usando isso. Qual a diferença? Ele dura 4 horas. Uma pessoa curalizada 4 horas que não consegue ser entubada, seria um novo risco para a situação e o contexto. Tá? Os mais novos, como o rocurônio, o vecurônio, o cisatracúrio, usando sulgamadex, se você tiver na sua unidade, lógico, reverte esse bloqueador e você tem um contexto maior de segurança se você não se sentir adequado ou não conseguir entubar seu paciente. Tá? Qual a medicação que você deveria usar? O que você tem mais habilidade para uso, não o que te dizem ser o melhor, é o que você tem mais estruturação para uso. Se você sabe usar um benzodiazepínico com opioide e um rocurônio, ok, ótimo. Mas você tem que usar o que vocês têm na mão e o que vocês têm hábito. Mas também tem que saber o que tem de efeitos colaterais para essas situações, tá? Se você não tende a curalizar com medo da intubação do seu paciente, você pode, às vezes, fazer mais mal do que bem. Porque se ele ainda é reativo, se ele é muito ativo, ele vai te prejudicar. Lógico que num contexto que o paciente não se mexe, não reage, não tem nenhuma atividade, você não precisa dessa situação. Tá? Outra situação é você ver se essa ventilação continua a ser eficaz quando as compressões são iniciadas na ventilação avançada. Você não precisa ter uma situação na questão de ter uma padronização uma vez com o paciente com a via aérea avançada. O tubo a ser escolhido é uma coisa que a gente também tem enfatizado, apesar de ser uma regra antiga,
que a gente vê no uso da idade sobre 4 mais 3,5 com cuff. Lembrando que as novas diretrizes falam que usar primariamente ou com cuff. Existem contextos que a gente vai usar sem cuff? Sim. A gente pode falar que é sempre para usar com cuff, a gente tem que ver caso a caso. Mas se você pode usar um tubo com cuff na sua intubação para garantir sua via aérea avançada, é o que preconiza o PAUS. Tá? Se você tem algum grau de contraindicação, é uma via aérea mais estenosada, você sabe que é um paciente que tem mais dificuldade, que a região subglótica, que na criança é a região que a gente não consegue ver, é justamente a região que é mais difícil progressão, e esse paciente já tem um contexto histórico de, você usa o seu sem cuff, lembrando dessa sequência idade sobre 4 mais 4, sempre meio para cima, para meio para baixo na sua escolha do seu tubo. Fazer uma pré-oxigenação, mesmo com suspeita de COVID, na pediatria, a gente vê que ainda é um contexto necessário. Com a pandemia, os adultos tendiam a evitar essa pré-oxigenação, tentavam fazer uma ventilação, já acoplada numa ventilação, para poder não fazer exposição de aerosol. Porém, essa pré-oxigenação na pediatria faz parte de um sequenciamento rápido na pré-parada, quando a gente está falando de uma fadiga muscular. A gente, na suporte avançado em pediatria, quando a gente está entrando num ritmo de falência respiratória, que é o maior dos casos da pediatria, não necessariamente numa parada cardiorrespiratória, a gente precisa fazer uma pré-oxigenação porque essa reserva pediátrica é muito menor do que no adulto. A gente meio que saiu fora do contexto da pandemia na parte pediátrica. A gente meio que manteve o contexto de fazer uma pré-oxigenação, pré-intubação no paciente em fadiga respiratória é necessário. É preciso fazer essa situação para você ter um time maior, evitar uma fadiga mais precoce dessa criança, enquanto você tenta essa intubação. Uma vez que a via aérea é menor, uma via aérea é mais difícil, você precisa de um time maior para garantir essa via aérea. Falando no contexto que a insuficiência respiratória está em progressão. A gente vai entrar no quadro de falência respiratória. O paciente ainda não teve a parada cardiovascular. Então, a gente precisa ter um time adequado para fazer uma intubação efetiva nesses pacientes. Tá? Outra situação que se efetiva mais é não fique tentando muitas vezes. Você vai mais prejudicar do que te ajudar. Tá? Você vai fazer 3 tentativas, se não pense na máscara laríngea. Já na minha vida atual, nestes últimos 2 anos, existiam situações que eu tive que passar máscara laríngea, sim. Muitas vezes é uma via aérea extremamente difícil, bem edemaciada, independente da qualidade profissional. Se não tiver uma maleta de via aérea avançada para poder via aérea difícil, que usualmente agora cada vez mais está tendo, você não tem um treinamento para essa via aérea avançada com laringoscópio, com câmera, lembrar da máscara laríngea. Ela vai te ajudar a melhorar essa via aérea avançada, evitar um colapso respiratório, evitar complicações para você quando você precisa garantir essa via aérea. E dar um time maior para arranjar outra pessoa ou melhorar esse demaciamento, melhorar a posição desse paciente com segurança para fazer feito nova tentativa de intubação ou até mesmo fazer uma traqueostomia pós máscara laríngea. Já ocorreu isso comigo? Já. Num dos hospitais que eu trabalho, teve um paciente com a via aérea extremamente difícil, que tínhamos 2 médicos de qualidade para intubar, eu e outro colega. A gente tentou cada um 3 vezes. Foram 1h30 tentando intubar esse paciente e a gente não conseguiu. Quem salvou ele foi uma máscara laríngea por causa da situação do edemaciamento. E aí, a posteriori, ele ganhou uma traqueostomia. Tão difícil era a via aérea desse paciente. Ou seja, você vai enfrentar situações que pode socorrer. Então, no não sucesso do uso do tubo, a máscara laríngea deve ser uma opção extremamente viável. Antigamente, a máscara laríngea era uma coisa pouco usual e cara, mas nos últimos 5, 6 anos, virou uma coisa mais comercial. 3 máscaras laríngea custam em torno de R$100. Então, não é um negócio extremamente oneroso e que cada vez mais está tendo nas unidades pela necessidade de uso. Então, as pessoas estão se atentando que precisa existir esse material. E uma vez entubado sua criança, você não precisa mais ter sincronia. São 100 compressões para uma taxa de ventilação de 20 a 30 por minuto. Nova padronização. Lembrando que era 12 a 15. Então, atualmente, você aumenta seu número de 10 a 12, foi mal, me desculpem. 20 a 30 por minuto, que nem foi falando anteriormente, na ventilação do paciente, a gente tem que ter maior número de ventilações, uma vez que quando intubado seu paciente, quando em fadiga,
A causa da parada na pediatria não é cardiovascular, é respiratória. Tá? Sua ressuscitação fluídica e correção de desequilíbrios metabólicos é uma coisa bem importante e bem ressaltada, como eu falei nos primeiros momentos desses slides, em relação ao suporte avançado em pediatria. Tá? E reestabelecer a volemia circulante nos choques hipovolêmicos é extremamente necessário. Se for traumático, a ideia é fazer cada vez melhor essa reestruturação da circulação. Tá? O transporte de oxigênio nos choques hemorrágicos é hemoderivado mais precocemente. Corrigir a acidose, uma vez que ela é uma grande causa e a gente acaba se passando. Choque cardiogênico, fazer uma expansão volêmica vigorosa pode piorar os derrames. Por isso que tem que ter uma parcimônia em relação ao líquido e lembrar mais precocemente do uso da droga vasoativa. A dose inotrópica é de 0,05 a 0,3. Se você pegar no pós, ele fala até 1 micrograma por quilominuto. Mas a partir de 0,3 microgramas por quilominuto, você tem uma dose mais vasopressora do que a inotrópica. Tá? O choque séptico é o mais comum da classe. Lembrar do antibiótico na primeira hora, que é bem enfatizado. O volume com parcimônia, se você não tiver uma estrutura por trás adequada, se você não tiver uma UTI adequada. E ser mais um pouco vigoroso se você tiver um suporte maior por trás. E após 60 ml por quilo, lembrar da droga vasoativa. Tá? A adrenalina, a gente fala que pode ser a cada 3, 5 minutos, mas lembrando que quanto mais tempo vocês passar a sua adrenalina, melhor desfecho neurológico. Sendo que, no quadro comum de uma parada cardiorrespiratória pediátrica, você faz adrenalina logo de cara para dar um boost inicial, dar uma energia inicial para você conseguir saber e pensar nas causas que causaram essa parada cardiorrespiratória. Tá? E após o estabelecimento de circulação, quando você usa adrenalina, sempre lembrar que o uso de dose inotrópica nesses pacientes com adrenalina é necessário pelo menos nas primeiras 24 horas para saber que desfecho esse paciente vai ter. Cuidados pós-reanimação. A morte é um risco potencial e a família deve sempre estar informada de como está evoluindo essa parada e a possibilidade de não retorno. Não deixar a família isolada. Sempre ter alguém do lado e dar um feedback da situação. No caso de retorno no ritmo normal, existe a grande situação de sequelas neurológicas. Então, que nem foi falado no início, cuidados pós-ressuscitação são necessários para evitar essa evolução e piora de comorbidade nesses pacientes. Tá? Outra coisa é evitar hipertermia. Não é fazer hipotermia, mas tratar agressivamente a febre. Se pensava que fazer uma hipotermia induzida ajudava. Não. É evitar variações abruptas de temperatura que vai te ajudar. Tá? Existem benefícios da hipotermia induzida? Alguns estudos na neonatologia mostraram sim, mas que ainda não tem nada definido dentro da pediatria. Tem que se monitorizar a temperatura e tratar agressivamente, se no caso de febre. Evitar hiperventilação, normoventilar e evitar situações que possam induzir uma acidose respiratória também. Tá? A ressuscitação da criança se apresenta em choque, é ofertar 10 a 20 ml por quilo de solução salina, cristalóide. Tá? Se mantiver choque, lembrar de droga vasoativa. Você vai ver que a maioria dos slides eu sempre tratar agressivamente e lembrar precocemente de droga vasoativa. Tá? Se a hipotensão a despeito do volume, de novo, adrenalina ou noradrenalina, dependendo do que você precisar. Usualmente, um inotrópico, no caso em questão, adrenalina. E para a gente poder ter um desfecho melhor, que nem meu filho, para aprontar todas depois. A gente espera que essas crianças fiquem sem comorbidades, que a gente faça a nossa reanimação adequada, para a gente curtir nossos filhos com alegria, como esse moço aqui que já andou aprontando lá em casa. Muito bom, Felipe. Excelente apresentação. Infelizmente, você gastou quase todo o tempo. Sobraram 10 minutos para perguntas, né? Mas eu acho que a apresentação foi bastante didática. Você abordou diversos aspectos da ressuscitação cardiopulmonar em pediatria. E eu acho que vai ajudar todo mundo aí que estava assistindo. Eu vou fazer uma pergunta aqui inicialmente, enquanto as outras pessoas podem mandar pelo chat aí as perguntas, ou então levantar a mãozinha. Assim, a gente que já presenciou diversas paradas cardiorrespiratórias, a gente tem dois cenários distintos que a gente costuma ver. Um cenário, eu falando mais de gestão, né? Um cenário caótico, todo mundo correndo de um lado para o outro sem saber o que fazer, sem saber o seu papel, né? O outro muito organizado, né? Porque a parada cardiorrespiratória, apesar de ser um evento relativamente raro e muito grave, ela tem que ser organizada, não é para ser um caos.
Então, se tiver um caos, é porque a equipe está mal treinada. E aí eu vou pegar um gancho do que você falou, que a cada 6 meses, mais ou menos, as equipes esquecem, né, aquilo que o Paus ensina, por exemplo. Só que o Paus, ele tem uma validade de 2 anos. Então, na sua opinião, você acha, primeiro, que como é que você faz para uma equipe fazer uma RCP organizada, bem feita, em que as pessoas que olhem de fora não tenham a impressão de que está tudo muito zoneado? E segundo, você acha que deveria ser feito com mais frequência esse treinamento e de forma, de repente, mais sucinta? É uma situação difícil, é uma questão dúbia que você fala. Mas o que a gente fala é o seguinte: por questões burocráticas, a gente fala a cada 2 anos, porque o pós é uma coisa onerosa, é uma imersão que você fica 2 dias fazendo a sistematização e padronização. Tanto é que, assim, até nem citei, mas o contexto de equipe é muito enfatizado no treinamento. E ninguém é dono da razão. Tanto é que nas últimas cursos, a gente enfatiza que o líder não é o dono da razão, e se a pessoa do lado que está do lado dele pode sugerir as coisas, mas tem que ter modo de sugerir. E, idealmente, como você falou, para ter um treinamento adequado, não é só o pause que deve ser feito. O pause é uma via para um norte para as pessoas saberem o que seria mais adequado no mundo atual. Mas uma educação continuada com as equipes, treinamentos a cada 6 meses, se não tem uma parada para isso, lá, que nem a gente fala, você conhece lá o Stoller Hostel, eles têm o Water Lab. Se a pessoa não tem vivenciamento com a situação de risco, ela vai para um treinamento em conjunto com a equipe para poder, num laboratório, para poder se preparar para o contexto quando ele aparece. Então, a ideia é, eu te dou o norte, mas você, junto com sua equipe, tem que fazer uma educação continuada na sua unidade. A cada 6 meses, se você não enfrentou uma situação de risco como essa, você deveria se juntar, fazer uma simulação e discutir como pode ser melhor otimizado esse lado. Perfeito. A Roberta aqui está dizendo que foi muito boa a apresentação, a Andrea também. O Fernando está comentando que o ideal é que quem faz o PAU seja um duplicador regular das informações, inclusive para estabelecer as funções, né? Mas eu acho que o recado que fica é isso, né? Tem que ser uma coisa organizada e a minha opinião é que, assim, a cada 2 anos é muito pouco, principalmente nos hospitais, em que a gente não tem tanta emergência assim. No SUS, provavelmente é suficiente, porque no SUS você tem muito mais paradas, né? Mas no hospital privado é um evento, felizmente, raro. O Gustavo Você quer tem uma falar? pergunta aí para fazer para você, Felipe. Ô, Felipe, parabéns aí pela apresentação, foi muito pertinente. Só lembrando aquele capítulo do livro que a gente publicou lá do manejo de via aérea difícil, sobre aquela fita colorimétrica, né, de Bosedal, né, que Brosolo. separa... Brosolo, para você saber a dose das Exatamente. medicações, a fita de Brosolo. Isso, eu acho que isso aí sistematiza e organiza na hora da parada. Você sabe que o próprio Brosolo criou o pause, né? O Brosolo, ele criou a fita concomitante com a criação do pause. Então, isso aí facilita demais na hora do vamos ver ali, né? Mas parabéns aí pela... Muito bom. Mais alguma pergunta, pessoal? Eu acho que a palestra foi bastante completa, Felipe. Queria agradecer novamente aí a sua apresentação. Nós vamos encerrar, porque a gente tem o horário. E a reunião clínica do mês que vem ainda não está definida. Nós vamos definir e depois a gente manda o link para todo mundo, tá bom? Então, boa noite a todos e até a próxima.